O texto está lá em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Vamos ler? Jesus Cristo está falando essas palavras aqui. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. A gente vive hoje num mundo, num tempo que cobra a gente por resultados o tempo todo. Parece que sempre esperam o melhor que a gente pode oferecer, o melhor de nós o tempo inteiro. Parece que as pessoas esperam que a gente seja o melhor filho, o melhor aluno, o melhor marido, a melhor esposa, o mais popular, o melhor profissional de todos. A gente às vezes tem isso tão enraizado aqui dentro do nosso coração que até a gente se cobra por isso. A gente quer ser o melhor. Às vezes, eu não sei se você já teve essa sensação, eu já tive várias vezes, se a gente não for o melhor, a gente não se considera nem bom no que a gente está fazendo. Eu me lembro quando eu era mais moleque, mais novinho, aí eu era jovenzinho, adolescente, eu gostava muito de jogar futebol, gostava muito mesmo, eu era apaixonado por futebol, eu queria ser jogador de futebol, era o meu sonho, que foi frustrado, mas Deus tem os planos dele para a nossa vida, a gente acabou de cantar, que seja o plano dele para a gente. Eu lembro que eu gostava de jogar futebol, eu jogava bem, modéstia à parte, mas eu lembro que quando os amigos iam tirar time, se eu não fosse o primeiro a ser escolhido, eu ficava triste. Eu me sentia frustrado, sabe? Aquele pensamento de, não adianta eu fazer uma coisa bem, eu tenho que ser o melhor. Aí, quando vem uma queda, quando vem uma falhazinha, quando vem o segundo lugar, existe frustração. E a gente hoje é uma geração que não sabe lidar bem com a frustração. Muita gente não está preparada para isso. Parece que a gente está sendo medido o tempo todo. Vários padrões são colocados para mensurarem quão bem-sucedido a gente é ou quão fracassado a gente é. O cabelo tem que ser de tal jeito, o cabelo de tal jeito é muito mais bonito, é o melhor. A foto tem que ser postada assim, senão as pessoas não vão dar like. Eu preciso ter tantos likes, se eu não tiver nem tantos likes, essa foto aqui ficou zoada, vou até apagar do meu feed. Tal profissão não presta, não dá dinheiro. Eu tenho que mudar de novo, tal coisa já saiu de moda. Eu tenho que comprar um tênis para me sentir aceito no meio do grupo. De repente, diante de tudo isso, a gente se sente cansado. A gente reflete de verdade. A gente para um pouco. Não nesse momento, às vezes, que a gente está com os nossos amigos, que parece que nada de mal está acontecendo, mas quando a gente está sozinho na nossa casa, no nosso sofá, quando a gente está no nosso quarto, quieto, a gente se sente cansado. Parece que a gente tem que viver o tempo todo com peso de se sentir aceito, de ser aprovado, toda hora, por todo mundo. Você já se sentiu cansado por achar que você tem que satisfazer as expectativas dos outros? Eu já me senti cansado assim várias vezes. Quando eu era mais novo, eu lembro dos meus amigos. A parada é você pegar um monte de menininha, você não pode passar o final de semana, senão você vai ser zoado no colégio. Tem todas aquelas festinhas, se você não for, você vai ser zoado no colégio. Você vai para a faculdade, você tem que seguir aquele padrãozinho da galera que não conhece a Deus, que vive distante. Você tem que fazer aquilo. Eu tenho certeza que você, em algum momento da vida, deixou de usar alguma roupa por medo de te zoarem. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Eu tenho certeza que você já deixou de fazer alguma coisa com medo de fracassar e os outros saberem do seu fracasso. Sabe, quando você posta alguma coisa só para mostrar quão bem você está num lugar tão maneiro, não basta você sair de férias para descansar, você tem que mostrar que você está em tal lugar. Sabe, quando você posta com o maior sorriso, só para ninguém perceber que você vive deprimido. Ninguém pode saber dessa parte ruim da sua trajetória. Aí, nesse cenário, diante de todas essas coisas, esse é o mundo que a gente vive. É até estranho quando o oposto acontece. O que é o oposto? Quando alguém faz alguma gentileza sem querer nada em troca. Ou alguém te reconhece por algo bom que você já fez, sem ficar te analisando, sem ficar te medindo, sem esperar nada em troca da sua parte. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Alguns meses atrás, essa história é real, e ela me impacta até hoje. Alguns meses atrás, não é nem ano não, alguns meses atrás, um grande amigo que eu tenho até hoje,
ele me procurou, ele falou: Felipe, vamos tomar um café? Eu queria sentar para trocar uma ideia contigo. Sabe o que ele fez? Ele me deu uma oferta em dinheiro, e assim, dinheiro relevante, não é dinheirinho pouco não, me deu um dinheiro relevante. Ele falou assim: cara, eu quero que você aceite isso. Deus tem me ensinado muito nesse tempo a reconhecer e honrar o que algumas pessoas já fizeram por mim. E ele virou para mim e falou assim: cara, isso que eu estou te dando não é nada perto do que eu já aprendi com você. Você já me ensinou muita coisa, cara, nessa vida, sobre liderança, sobre louvor, sobre uma série de coisas. Eu queria que você aceitasse isso. Eu fiquei completamente constrangido. Eu falei com a Lê, eu falei: amor, olha que coisa maluca, eu não quero aceitar, eu não consigo aceitar. Fiquei completamente constrangido, mas ele falou de verdade, ele falou: cara, eu amo a sua vida, eu quero que você aceite isso. Do nada, imagina, alguém te procura, te chama para conversar, em vez de te analisar por causa da sua aparência, em vez de te analisar se você é uma pessoa popular ou não, em vez de olhar para você e querer saber o que você pode oferecer em troca, simplesmente se lembra de algo bom que você já fez e te agradece, simplesmente faz uma gentileza por você. Isso é completamente contra o que a gente está acostumado. Tanto que você vê uma reação espantosa como a minha, quando a gente é lembrado por coisas legais que a gente já fez. Há 6 anos atrás, aqui no Gol, uma outra galera, uma outra geração, a gente fez uma campanha que a gente encorajava os jovens aqui a se lembrarem de momentos marcantes de alguns amigos que fizeram algo maneiro por aquelas pessoas, que significavam muito para elas, expressando gratidão. A ideia era que fosse no Facebook, o pessoal usava um pouquinho no Facebook, no Instagram, e aí postasse alguma coisa falando do amigo: ó, queria te agradecer, queria te honrar por isso. E eu lembro que eu li naquela época algumas reações desses amigos quando leram a importância que tiveram em algum momento da vida daquela pessoa que expressou gratidão. É impressionante como as pessoas ficam felizes, como a gente fica feliz quando alguém expressa uma gratidão, ou quando alguém faz uma gentileza, como é bom quando a gente percebe que a gente está rodeado por pessoas que valorizam a nossa vida, que nos amam, que nos querem bem de verdade. Mesmo quando a gente não precisa ser o melhor em tudo para essas pessoas, mesmo quando a gente não precisa atender expectativas que são ilusórias, que a gente nunca vai conseguir atender. Você tem amigos assim? Você tem pessoas por perto que são assim para você? O que isso tudo tem a ver com a gente aqui essa noite? A gente que faz parte aqui desse grupo, do Gol, a gente acredita que Jesus fez algo por nós que ninguém poderia ter feito. Jesus fez algo pela minha vida que ninguém poderia ter feito. A nossa sensação de gratidão a Jesus é tão grande quanto essa que a gente pode sentir quando a gente agradece alguém que marcou a gente, de alguma forma. Jesus fez algo por mim que ninguém poderia fazer. Nunca, em toda a minha história. E eu nunca poderia retribuir de forma nenhuma. Ele fez algo por mim sem esperar nada em troca da minha parte. Apenas a minha confiança, a minha fé e o meu amor. Eu e você podemos fazer coisas boas por outras pessoas. A gente pode significar muito para outras pessoas. A gente pode ser até o amigo, o irmão mais importante para alguém. Mas a gente nunca vai poder fazer por ninguém o que Jesus fez. Isso é impossível. A gente nunca vai poder significar o que Jesus significa, ou ter a importância que Ele tem. O que exatamente Jesus fez? Jesus morreu numa cruz pelos meus pecados, e Ele ressuscitou. Sabe o que significa pecado? Pecado é tudo o que afasta o ser humano de Deus. Pecado, de uma forma bem estrita, simples, é desvio. É você desviar da vontade de Deus. Pecado não é o que a gente acha que é errado, não é o que a sociedade determinou que seja errado. Pecado não é necessariamente alguma coisa que esteja fora da lei. O conceito bíblico de pecado é o que Deus acha, o que Deus considera que é errado para Ele. Tem coisas que Deus considera errado para Ele, que talvez os seres humanos acham que são certos, acham que é certo.
Aí a Bíblia vai dizer que a gente nasce nesse estado de pecado. A gente nasce num estado de inimizade com Deus. A gente nasce distante de Deus. Sabe por que a gente nasce pecador? Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, a terra, o mar, Ele criou a vegetação, Ele criou os animais, Ele criou a matéria e Ele criou o ser humano. Ele criou Adão e Eva, o homem e a mulher, para se relacionar com eles. E desde o início da criação, o projeto de Deus era que isso fosse algo perfeito. O projeto de Deus era ter um relacionamento maravilhoso com o ser humano, era se comunicar com Adão, com Eva, era ver como as coisas estavam caminhando. Mas o homem, num determinado momento, Adão e Eva, desobedeceram. Eles desobedeceram, eles pecaram, eles desviaram da vontade de Deus para eles. Eles fizeram o que era errado do ponto de vista de Deus. Talvez hoje alguém leia a Bíblia e fale assim, primeiro que tem gente que nem acredita, acha que é mitologia. Para a gente, Adão e Eva são personagens históricos, reais, viveram de fato. Foi o primeiro homem e a primeira mulher que existiram. E aí você vai ler e vai falar, pô, eles só comeram um fruto que Deus falou para não comer? Isso desagradou tanto a Deus assim, porque essa era a vontade de Deus para eles. Deus queria que o ser humano aprendesse a confiar nele. Só que eles desobedeceram, eles pecaram, e aí a Bíblia vai ensinar que todos que vieram de Adão e Eva, então, nasceram pecadores. Um livro da Bíblia chamado Romanos, capítulo 5, verso 12, diz, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Sabe por que o ser humano morre em algum momento da vida? Essa é a única certeza que a gente vai ter. Eu e você vamos morrer algum dia, isso é certo. A gente vai morrer. Sabe por que a gente morre? Porque a gente é pecador. Se a gente não pecasse, a gente não morreria. E aí a palavra vai ensinar para a gente num outro trecho, lá em Romanos 3, verso 23. Todos pecaram. Todos se desviaram daquilo que Deus quis, todos se afastaram de Deus e estão hoje então separados da presença de Deus. Esse pecado que entrou no mundo por meio do primeiro casal, por meio de Adão e Eva, trouxe separação entre o ser humano e Deus. Separou o relacionamento do ser humano com Deus e isso trouxe morte. Isso trouxe morte para o ser humano. O pecado separou o homem de Deus lá atrás, lá no início da criação. E é o pecado que continua separando a minha vida e a sua vida de Deus hoje. E consequentemente é isso que gera morte. A gente morre porque existe pecado na nossa natureza, entranhado lá. Só que se a história acabasse aí, isso seria trágico. Só havia uma esperança. Se por causa do pecado nós fomos separados de Deus e estamos sujeitos à morte hoje, a única forma então da gente viver seria alguém ou alguma coisa que pudesse mudar essa condição. Algo ou alguém capaz de restaurar esse relacionamento que foi quebrado lá no início. E esse alguém existe, é real, é Jesus. Por isso que para a gente Jesus é o que há de mais importante, é o que há de mais precioso, porque Ele fez pela minha vida e fez pela vida daqueles que creem nele algo que ninguém nesse mundo pode fazer. Ele restaurou o nosso relacionamento quebrado com Deus. Hoje, a gente pode vir num lugar como esse, pode cantar músicas que exaltam o nome desse Deus, e esse Deus se relaciona com a gente, Ele ouve, Ele se alegra, Ele fala ao nosso coração. Ele deu para a gente a palavra dEle, para a gente saber o que Ele gosta, o que Ele quer, cada um de nós. Jesus é Deus, Ele se fez homem para fazer aquilo que nós nunca poderíamos. Ele veio nos reconciliar com Deus, Ele veio nos livrar da morte. O homem pecou, ele foi afastado de Deus, ele não poderia se aproximar por si só. O homem não poderia se aproximar de novo de Deus por conta própria, ele morreria de primeira, ele seria fulminado. Ele já nasce pecador, ele é inimigo de Deus. Lembra, o pecado é aquilo que nos afasta dele. Jesus então dá a própria vida numa cruz para mudar essa condição. Por isso que a gente fala, o linguajar do crente é, Ele veio me salvar, Jesus me salvou, Ele trouxe salvação. É por isso, porque a gente estava perdido, Ele trouxe salvação. Como que essa salvação acontece? Lembra que eu falei que o pecado afasta a gente de Deus e gera morte. Então quem não peca não deveria morrer. Jesus se fez homem, Ele fez isso por amor, para dar vida numa cruz.
Enquanto ele viveu nesse mundo, ele não cometeu pecado nenhum. Jesus foi o único ser humano que não cometeu pecado nenhum, não cometeu falha nenhuma, ele não errou, ele viveu uma vida perfeita, ele não fez nada que entristecesse o Pai, ele cumpriu todos os mandamentos, ele não desobedeceu nenhum deles, ele viveu uma vida perfeita, ele não deveria morrer. Jesus poderia estar vivo até hoje aqui, ele está vivo na verdade porque ele ressuscitou. Mas eu quero dizer, antes da sua morte, a questão é que ele vai para uma cruz e ele morre lá. Ele faz isso não porque ele merecia, porque ele não merecia a morte, ele não pecou, mas por amor, ele fez isso para que eu e você tivéssemos salvação. Ele deu a própria vida numa cruz e ele então ressuscitou, porque a morte não pode derrotar quem não tem pecado. Glórias ao nosso Deus por isso. O homem, o ser humano que pecou e deveria morrer, agora teve a culpa perdoada por quem não deveria morrer. Jesus então morre e ressuscita para nos salvar. Ele faz isso no meu lugar, ele faz isso no seu lugar. Não é uma morte qualquer, não é uma morte só para provar um amor aleatório. Olha, quanto eu amo você, ó, eu até morro por você. Não, ele precisava se colocar no nosso lugar, alguém precisava pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar, e Jesus fez isso. Essa é a razão dos cristãos hoje dizerem que são salvos. Hoje a gente pode ter relação com Deus de novo. Hoje Deus faz sentido para a gente de novo. Hoje a gente pode ouvir a voz de Deus. Hoje a gente pode andar com Jesus. Hoje a gente pode ter uma alegria que nada nesse mundo pode trazer para a gente. É por isso que um autor cristão escreveu o seguinte: a coisa mais importante no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. O propósito da salvação é nós voltarmos a sentir prazer, deleite, alegria na presença de Deus, que é o Criador de todas as coisas. O que me intriga é, por que Jesus fez isso? Ele não precisava fazer. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso por você? Por que ele fez isso por mim? Eu tenho tanta falha, eu tenho tanto pecado aqui dentro, eu tenho tanta coisa que se eu falasse aqui abertamente, vocês ficariam envergonhados por mim. Jesus fez isso por amor. Jesus dá a vida no nosso lugar porque Ele ama. Ele ama. A gente passa a viver diferente porque a gente começa a perceber e a sentir e a receber agora esse amor dele por nós. E a gente pode ter isso todos os dias. Não é o contrário. Não é a gente que faz um monte de coisa, vou me esforçar, vou fazer uma coisa boa para tentar alcançar o favor dele. Eu vou ser o melhor que eu puder ser, eu vou tentar ser o melhor marido, eu vou tentar ser o melhor pai, eu vou tentar ser o melhor amigo, porque vai que Deus olha para mim e fala, pô, fez uma boa ação, fez uma coisa boa. Não é assim que acontece. Ele é que faz e ele é que chama a gente não tem a menor condição. A grande razão pela qual Jesus dá oportunidade de salvação para o ser humano é amor. Ele nos ama, Ele quer estar perto da nossa vida, Ele quer fazer parte da sua vida, da minha vida, Ele se importa. Só Jesus poderia fazer o que fez no nosso lugar naquela cruz, e Ele fez. Graças a Deus por isso. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, apesar das nossas vergonhas, Jesus é a única pessoa que sabe exatamente como eu sou, e mesmo assim Ele me ama. Jesus é a única pessoa que conhece cada detalhe dos meus pensamentos, dos meus desejos egoístas, e ainda assim Ele me ama. E Ele me ama com um amor, que é um amor impressionante. Jesus me ama mais do que a minha esposa. Jesus me ama mais do que os meus pais. Jesus me ama mais do que os meus amigos mais chegados. E o que isso tem a ver com o texto que a gente leu aqui essa noite? A gente começou lendo um texto, você lembra? Mateus 11, verso 28, 29 e 30. Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse mesmo Jesus que pode salvar,
o único que pode perdoar pecados, ele faz um convite para nós. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui. Jesus nos convida a uma vida leve. Jesus nos convida a uma vida leve. Não estou falando aqui de uma vida preguiçosa, uma vida sem graça, uma vida sem ter muito o que fazer, sabe? Uma vida ociosa, não. Ele convida a gente a uma vida leve, uma vida sem essas pressões sociais, uma vida sem essas expectativas ilusórias de perfeição. Ele convida cada um de nós a uma vida que aprende a descansar em quem Ele é. Essa vida é uma vida impressionante. Repara bem, Jesus faz um convite, não é para aquelas pessoas que estão se sentindo bem, não, que têm um senso de justiça própria, que acham que são melhores que as outras, não. É para quem olha para si e se reconhece como cansado, como sobrecarregado. Jesus faz um convite destinado a quem se sente cansado, sobrecarregado. Se você respondeu sim aquelas minhas perguntas no início aqui, se você às vezes sente que tem que agradar os outros, que tem que superar as expectativas dos outros, esse Jesus pode tirar essa pressão que tem sobre os seus ombros, essa pressão por perfeição o tempo todo, que nunca vai existir. Você nunca vai ser perfeito, você nunca vai agradar todo mundo, você nunca vai atingir as expectativas das pessoas próximas a você, você nunca vai atingir a expectativa do seu pai, você nunca vai atingir a expectativa da sua mãe, você nunca vai atingir a expectativa do seu amigo, do seu namorado, da sua namorada, porque nós somos imperfeitos, por isso a gente precisa de Jesus. Ele é o único perfeito, Ele é o único. Por isso só Ele pode trazer um descanso diferente. É um descanso da alma. É um descanso que você se sente bem, em paz, mesmo fazendo um monte de coisa fisicamente. É um descanso que você sente lá dentro do coração, mesmo quando você chega aqui cedo, às 5 da tarde, para ficar orando, pedindo para Deus se derramar sobre essa galera aqui nesse culto. É um descanso que fica lá dentro do coração, o descanso da alma. Sabe por que Ele pode trazer isso para mim e para você? Porque em nenhum momento você vai precisar fazer qualquer coisa para receber o amor dEle em troca. Em nenhum momento você vai receber o amor desse Jesus por mérito. Essa é a grande verdade do Evangelho. E é o que faz muita gente não conseguir aceitar. Essa vida é leve, é a vida que Jesus tem pra gente. Eu lembro que eu tive um amigo numa vez, num trabalho que eu já tive, trabalhei na Barra, eu trabalhava no mercado financeiro, tinha um amigo que não era cristão, eu acho que ele ainda não é até hoje, e a gente ficou muito amigo mesmo. Em determinado momento a gente conversando, ele falava: Felipe, eu sei as coisas que você acredita e tal, que Jesus morreu e tal, você só tem que crer, mas isso pra mim é muito difícil de aceitar. Não tem como aceitar que é só crer. Mas a vida cristã é assim, o Evangelho diz isso, você não tem que fazer nada para ser aceito, você não tem que fazer nada para conseguir o favor de Deus, o amor de Deus, você só precisa crer e você vai receber. É assim que funciona, é simples assim mesmo. Essa salvação que só Ele pode trazer para você ter, você só precisa crer. A única condição para a gente ser salvo e reconciliado com Deus é crer em Jesus e na sua obra. Que obra? A obra de se fazer homem, ir para uma cruz, morrer no nosso lugar e ressuscitar. Se você crer em Jesus e crer na sua obra, você pode ser salvo, você pode ser liberto, você pode viver uma vida leve, sem essa carga, sem essa pressão do mundo. Esse Jesus que ama de uma forma incondicional, Ele te chama para perto. E essa proximidade de Jesus pode trazer descanso verdadeiro. Você não precisa se esforçar para se sentir amado, você não precisa se esforçar para ter paz. Por isso o Evangelho é libertador. Enquanto a gente vive num tempo em que a gente é levado a sempre se esforçar para conseguir a aceitação de todo mundo, a gente tem que se esforçar para construir a nossa identidade, para a gente se sentir bem perto das pessoas. Em Jesus você não precisa fazer nada, você só recebe, e pela fé, basta crer.
E essa se torna, então, a verdadeira identidade do cristão. Uma identidade que é perfeita, que completa cada um de nós e diz, olha, você é amado, você é amada, você não precisa fazer mais nada. Não depende do que eu sou capaz de fazer. Não depende daquilo que eu sinto que eu sou. Ah, mas eu gosto de tal coisa, então eu sou isso. Não. No Evangelho você percebe que você não é aquilo que você sente. Você não é o que você acha que você é. Você é o que Deus diz sobre você. Você é filho amado. Você é filha amada. Isso é libertador. A gente só precisa acreditar que Jesus é Deus e pode transformar tudo que existe dentro de nós. Você se sente cansado, cansada, você está cansado da sua vida, você está cansado das coisas que você tem vivido, você tem se sentido sobrecarregado. Esse convite de Jesus é para você essa noite, é para cada um de nós. A gente pode dizer sim para esse convite: Jesus, eu quero você, eu quero viver perto dele para sempre. A gente pode se sentir amado de verdade. Você pode viver uma vida leve, como talvez você nunca tenha vivido em toda a sua história. Depois desse convite, Jesus pede para a gente uma coisa. É o segundo ponto que eu quero destacar aqui nesse trecho. O que ele quer da gente é confiança nele. Jesus faz um convite. Agora o que ele quer depois desse convite é: confia em mim. Versos 29 e 30 ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo dele é leve. Ele convida a gente a se aproximar e ter descanso. Depois ele dá para a gente uma direção. Ele convida a gente: ó, se aproxima de mim, vocês vão descansar. Agora tirem essa carga pesada que vocês têm carregado. Peguem a minha, o meu fardo é leve. Em outras palavras, confiem em mim. Podem confiar nas minhas palavras. O contexto dessas palavras aqui de Jesus é o seguinte: Jesus aqui ele estava falando para um grupo religioso da sua época, que era chamado de fariseu. Os fariseus hoje têm já uma conotação negativa para a gente. Ah, pô, você é fariseu, não sei o quê. Na época de Jesus, o fariseu era considerado pelo povo aqueles caras assim, top, era liderança religiosa. Pô, o cara é o certinho, ele cumpre a lei, ele faz de tudo, tudo certinho, tudo perfeitinho. Fariseu, quem sou eu perto de um fariseu? Jesus se vira para esse grupo, para essa galera, e descasca diante deles. Esses fariseus exigiam das pessoas muitas coisas externas para que elas fossem aceitas por Deus. Ó, você tem que orar de tal jeito. Ó, você tem que se vestir de tal jeito. Você tem que dar oferta de tal jeito. Ó, se você dá esmola, faz assim. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que cumprir todas essas regras. Ainda que essas regras fossem só exteriores, ainda que eles cumprissem exteriormente, sem terem a intenção real de agradar a Deus. Jesus chega nesse contexto e diz: olha, viver dessa forma, se esforçando para fazer coisas para Deus, sem ter intenção real, só traz cansaço. Vocês vão morrer, vocês não vão aguentar. Não é isso que Deus quer. Isso não adianta. Isso não adianta para Deus. Aí ele se vira então para o povo e fala: olha, vocês estão cansados de carregar esse fardo. Vocês estão cansados de tentarem viver uma vida perfeita que não existe. Vocês estão cansados de viverem assim, esse fardo de religião externa. Você está cansado de tentar atingir um nível de vida que é impossível. Então toma o meu fardo, creia em mim. A vida que eu estou trazendo para vocês agora é essa. Creia que eu sou Deus, creia que eu posso salvar, creia que eu posso perdoar pecados, creia que eu amo vocês de verdade. O que eu falo para vocês é para o bem de vocês, é porque eu me importo com a sua vida. O fardo de Jesus é apenas nós acreditarmos que Ele pode salvar e nos arrependermos dos nossos pecados. Até existe um certo pezinho, existe um fardo de Jesus, mas é leve. É a gente se arrepender, é a gente olhar para aqui para dentro e falar assim: cara, eu sou pecador mesmo. Eu sou muito falho mesmo, mas Senhor, me ajuda, eu quero me acertar com você.
Quando a gente lê o Novo Testamento, quando a gente lê a palavra, a gente vai perceber, Jesus não é uma religião cheia de regras, aquela listinha que a gente tem que ficar fazendo cada coisinha para tentar ser aceito por Deus. Eu tenho que me enquadrar nessa listinha para conseguir ser aceito. Não, Jesus não é assim. Ele me ama simplesmente. Ele me amou quando eu ainda nem sabia quem Ele era, quando eu queria distância, quando eu era inimigo, quando eu não queria saber de nada sobre Ele. Quando eu começo a entender essa verdade, eu me arrependo então realmente de tudo que pode entristecer o coração dele. Quando eu entendi isso na minha vida, eu mudei completamente. Para mim sempre foi difícil aceitar essa verdade. Você já deve ter ouvido coisas por aí a respeito dos crentes. Ah, você é crente, você não pode beber, né? Você é crente, você não pode então transar com sua namorada, com seu namorado antes de casar, né? Você não pode isso, você não pode aquilo. Sabe qual é a grande verdade? Não é que a vida cristã é uma lista de não pode, não pode, não pode, não. É que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente vive tão apaixonado por Ele, a gente vive com um desejo tão grande de satisfazer o seu coração, de estar cada vez mais perto, de caminhar do lado dEle, que agora o que eu mais quero é trazer prazer ao seu coração. Se algo que eu faço pode entristecer a Ele, Senhor, então eu não quero mais fazer isso. Se isso aqui vai me afastar da sua presença perfeita, eu não quero mais fazer isso. Agora eu quero andar com você, agora eu quero cada vez mais de você, agora eu quero alegrar o teu coração. O que você gosta, Jesus? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer, me ajuda. Quanto mais eu fizer, mais eu quero estar perto do Senhor. Eu quero viver dessa forma. A vida cristã é assim. O fardo de Jesus sempre foi leve. Quando Ele ensina que o caminho é estreito, é porque a gente tem sim que deixar pecados para trás. Essa é a parte difícil, porque a gente ainda tem pecado entranhado lá dentro. A gente ainda convive com uma natureza pecaminosa, mas o fardo é leve, porque Jesus já pagou o preço que a gente nunca poderia pagar. Ele deu a própria vida e Ele fez a parte mais difícil, na verdade a parte impossível. Ele deu a própria vida, Ele morreu em substituição à nossa vida. Agora deixar pecado para trás é a parte fácil. A gente agora só precisa crer no seu nome e deixar que Ele governe. A gente precisa confiar nele. A gente deixa o pecado para trás e a gente crê que Ele vai perdoar sempre, porque infelizmente a gente vai continuar pecando. A diferença é que agora o pecado não traz mais prazer para o coração. A gente cai, a gente se sente mal. Senhor, eu fiz algo que entristece o teu coração. Senhor, eu não quero fazer isso de novo. Senhor, de novo eu caí. Senhor, eu não quero fazer isso, me ajuda mais uma vez. Essa é a diferença do crente para o não crente. E quanto mais a gente vive assim, quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente caminha perto dEle, naturalmente a gente vai tendo menos vontade de pecar. Naturalmente a gente vai querendo mais e mais e mais. Diante disso, existe uma resposta que a gente pode dar para tudo que a gente falou aqui. A gente ouviu um monte de coisa a respeito de Jesus, do que o texto está ensinando para a gente. Eu queria trazer uma única aplicação. Creia em Jesus e viva a melhor vida. Que resposta eu posso dar a tudo isso que eu estou ouvindo essa noite? O que eu posso fazer diante de coisas tão maravilhosas que eu acabei de ouvir? Talvez eu nunca tenha ouvido isso na minha vida. Eu posso crer em Jesus e eu posso começar a viver a melhor vida. Você pode viver uma vida muito melhor do que você já vive. Você pode viver uma vida sem culpa do seu pecado, sem a culpa da sua falha, sem a culpa do seu erro. A primeira coisa é aceitar o convite de Jesus. Você tem se sentido cansado da vida que você leva. Você tem se sentido sobrecarregado, sobrecarregada. Você não aguenta mais a vida que você está vivendo. Então venha até Jesus. E aí toma então o fardo dele. Se arrependa e recomece. Se arrependa das suas falhas. Dá para recomeçar, Jesus te aceita. Jesus te abraça de novo. Poxa, mas eu já pequei esse pecado tantas vezes, tá bom? Reconheça diante dele, se arrependa. Ele está de braços abertos, te recebendo de novo. Mas e se eu cair amanhã de novo? Se arrependa amanhã de novo. E se eu cair semana que vem de novo? Se arrependa semana que vem de novo. Só não larga dos braços de Jesus. Caminha com Ele até o fim da sua vida.
Se você ficar tomando o fardo da comparação, da busca por perfeição, da busca por aceitação, da ilusão, da felicidade sem Deus, você vai continuar se cansando, porque essa vida é cansativa pra caramba. Eu já vivi isso. Se você ficar correndo atrás das coisas que esse mundo considera maravilhosas, dinheiro, fama, poder, popularidade, sexo, você vai ficar tendo que buscar isso até o último dia da sua vida, e você vai continuar cansado. Essas coisas cansam. Eu conheço gente que não é crente, que cansa disso. Isso cansa, isso é insuportável. E você, de repente, conhece o Evangelho, e Jesus fala: olha, o meu fardo é leve. Esse Jesus olha para a nossa vida, Ele não acusa a gente pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelo contrário. Ele não vem e fica apontando a nossa cara: por você errou de novo. Não, Ele vai para uma cruz e fala: olha, eu já dei minha vida por você, você está perdoado. Eu amo você. Eu quero que você repare que não existe merecimento nisso tudo. Não existe merecimento na vida cristã. Jesus fez tudo isso por mim e por você, por amor. Eu sei que aprender a aceitar amor quando ele não é merecido é difícil demais, mas é libertador. Como que eu vou receber um amor? Eu não fiz nada para receber esse amor, mas é assim mesmo. A gente não fez nada. Mas quando você recebe isso no seu coração, você começa a viver uma vida liberta, livre da escravidão das coisas do nosso tempo. Por mais estranho que pareça, a Bíblia ensina para mim e para você que é assim. O próprio Jesus ensinou isso para cada um de nós. Simplesmente receba esse amor, se arrependa dos seus pecados. Esse é o fardo leve que Jesus traz para a nossa vida. Você já deve ter feito várias coisas por muita gente ao longo da sua vida. Coisas que com certeza vão ficar marcadas para sempre no coração de quem recebeu. Eu olho para a minha vida, para a minha trajetória. Muita gente já fez coisas maravilhosas demais para mim. E eu vou ser grato pelo resto da vida para todas essas pessoas, para todos esses amigos que o Senhor colocou na minha vida. Mas a única coisa que vai me trazer paz verdadeira pelo resto da minha existência nesse mundo e por toda a eternidade é o que Jesus fez por mim. Se você nunca viveu algo parecido com o que a gente está falando aqui, esse mesmo Jesus pode fazer parte da sua vida também. Ele convida todos aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados. Ele tem uma vida de descanso para todos aqueles que querem a presença dele por perto. Jesus pode fazer parte de qualquer história. Ele pode mudar, ele pode melhorar qualquer trajetória. Talvez você hoje tenha vindo a um lugar como esse, totalmente sem esperança, cansado mesmo, exausto. Essa vida é cansativa. Talvez você esteja se sentindo triste, sozinho, vazio, desanimado com a vida, desacreditado, ou até mesmo indiferente a tudo. Talvez você pense: se eu conseguir um namorado novo, se eu conseguir uma namorada nova, talvez eu seja realmente feliz. É isso que falta na minha vida. Se eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir aquele aumento, aquela vaga, aí eu vou ser realmente feliz. Se eu conseguir realizar esse sonho, se eu conseguir chegar nesse ponto da carreira, aí eu realmente vou ser feliz. Se essa depressão que eu tenho, se essa ansiedade que eu tenho for curada, aí realmente eu vou ser feliz. A verdade é que, ainda que você traga os mais profundos desejos do seu coração e você consiga realizar todos eles, nenhum desses desejos vai ser capaz de trazer descanso verdadeiro para a sua alma. Nenhum desejo humano vai ser capaz de trazer alegria verdadeira para o coração. Só Jesus pode ocupar um espaço no nosso coração que foi feito só para Ele. Ele é o único que ensina para cada um de nós: olha, quem tomar o meu fardo vai encontrar descanso de verdade. Quem encontrar satisfação em mim, nunca mais vai se sentir insatisfeito. Quem encontrar alegria em mim, nunca mais vai ficar decepcionado. Quem encontrar a minha vida
nunca mais vai sentir um vazio dentro do coração. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus deu a própria vida para que a gente tivesse vida de verdade. Ele deu a vida por mim e por você. Ele que não deveria morrer porque nunca cometeu um pecado. Ele foi para a cruz e morreu a nossa morte. A gente que deveria morrer recebeu a vida dele em nós. E hoje a gente vive de verdade. Esse Jesus, ele te ama. Ele te ama com um amor que eu nunca vou conseguir explicar com palavras. Ele é quem mais se importa com a sua existência. Esse convite para descansar vem dele. Qualquer pessoa pode viver isso. A única coisa necessária é crer que ele é Salvador e Senhor. Ele é Deus. É crer que ele morreu numa cruz pelo nosso pecado e ressuscitou. Em determinado momento, ele disse o seguinte: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça mais nas trevas. Jesus fala isso. A única condição para pertencer, para ter Jesus do lado pelo resto da vida, é crer. E aí eu queria fazer um convite para você. Se você sentiu o coração aí, sentiu o coração vibrar enquanto essas palavras foram faladas, quando esse culto terminar, quero que você procure alguém que já faz parte dessa igreja, abra o coração com essa pessoa, pode chamar qualquer um de nós aqui para a gente fazer uma oração por você. Nesse momento eu queria chamar a galera do louvor aqui, para a gente adorar a Deus mais uma vez, para a gente exaltar o nome dEle, e eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse momento da palavra. Senhor, obrigado por ter falado tanto ao nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz alegria. Senhor, nós somos tão gratos a Você por isso. Como o Senhor é bom. Muito obrigado por tanta bondade, Senhor. Muito obrigado por se importar com a minha vida de um jeito que eu nunca vou conseguir entender, Senhor. De verdade, Deus, muito obrigado por isso. Recebe toda a minha gratidão, toda a minha alegria, Senhor. Recebe a minha adoração nessa noite aqui. Fala, Senhor, ao coração de cada pessoa que está aqui me ouvindo nessa noite. Toca profundamente, Senhor, se revela a cada pessoa aqui, mostra o quanto você ama, o quanto você se importa. Que o Teu Evangelho faça a diferença, Senhor, na nossa história. Faz assim para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.